Vi cair o chão da ribanceira, vi correr água na ladeira, vi passar a vida na porteira, vi nascer o fruto da videira. Conheci a estrada empoeirada, conheci a lama na calçada, conheci a mão mais aleijada, conheci a testa mais salgada e o leme do destino, o segredo do caminho é meu. O leme do destino, o segredo do caminho é meu. Gado solto pelo pasto, vi o boiadeiro no seu passo, vi o pai e o filho, grande abraço, vi da terra inteira o chão mais vasto, conheci a terra ressequida, conheci a mata mais florida, conheci a face envelhecida, conheci o que se chama vida e o leme do destino, o segredo do caminho é meu. O leme do destino, o segredo do caminho Hoje nós queremos dar continuidade ao que tratamos no nosso último bate-papo, quando falamos sobre o amor de Deus demonstrado na cruz de Jesus. Hoje, nessa segunda parte, ainda com o texto que lemos, que foi o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 e 19, em que falamos sobre que o que dá valor ao suplício da cruz é o amor e não o sofrimento. E hoje, a segunda parte, vamos pensar um pouco sobre o que está sendo punido na cruz ou quem está sendo punido na cruz. Queremos propor, então, que Deus não pune o Filho, mas o pecado. Um texto importante para a gente compreender melhor, então, essa proposição se encontra em Romanos, capítulo 8, verso 3, que diz o seguinte: pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado, e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado. A parte A do verso 3 é importante ser destacada quando Paulo diz que, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado. Sendo assim, é possível dizer que Jesus em nenhum momento é responsabilizado por Deus, o Pai, por pecados que ele não cometeu. Ou seja, Deus Pai não considera seu Filho como substituto de pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, nos leva a entender melhor essa questão, quando Paulo diz que mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Jesus é inocente. O pecado não entrou em seu coração. Na cruz, ele não está sofrendo nenhum castigo de Deus.
sendo Jesus inocente, Deus imputaria a Jesus os pecados que ele não cometeu? Diz José Antônio Pagola que na cruz ele não está sofrendo nenhum castigo de Deus, está padecendo a rejeição dos que se opõem a seu reino. Como lê então Isaías 53, verso 5, quando diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. O que dissemos há pouco é que quem sofreu a condenação foi o pecado, e não Jesus. Entendendo isso, a gente compreende melhor o que está no verso 5 de Isaías 53. A carta de Pedro também nos ajuda, a sua primeira carta, capítulo 2, verso 22 a 24, quando Pedro diz que ele, falando de Jesus, não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. É importante aqui destacar 3 pontos nesse texto de Pedro. Primeiro, o texto diz que Jesus não cometeu pecado. Sendo assim, Jesus é inocente. Segundo, Pedro diz que Jesus, ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Em outras palavras, Jesus se solidariza justamente com aqueles que o insultam. O terceiro ponto, Pedro diz que ele, Jesus, ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Essa frase é importante. Levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Nós temos aqui uma imagem para ilustrar o peso enorme que cai sobre Jesus ao solidarizar-se com os que rejeitam a ele e o seu projeto de Deus. É por isso então que Paulo diz que a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo. Essa é a sabedoria de Deus. Um homem inocente, sem pecado, tem o pecado condenado em sua carne. O pecado da humanidade em rejeitar Jesus e o projeto de Deus foi julgado e condenado em Jesus. Por isso o seu sofrimento. Tudo o que aconteceu na cruz foi a demonstração do amor de Deus pela humanidade. No sofrimento e na morte de Jesus, o amor de Deus estava encarnado. Podemos concluir dizendo que essa atitude de Jesus em assumir a cruz, em obediência a Deus Pai, como demonstração de amor de Deus Pai para conosco e pela humanidade, é tanto amor que parece loucura. O Senhor nos ama e demonstrou seu amor na pessoa de Jesus. O que estava sendo condenado na cruz foi o pecado. O pecado foi vencido na carne, no corpo de Jesus, na cruz do Calvário. Jesus é inocente, não cometeu nenhum pecado para ser julgado, mas o que foi julgado nele foi o pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados. E o pecado nosso foi julgado na cruz. É por isso que Paulo diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor nos perdoou. Nós somos agora libertos do pecado, da condenação do pecado, e na esperança de que um dia, quando Jesus se manifestar, estaremos livres da presença do pecado em nós. No momento estamos num processo, por meio da ação do Espírito, de santificação da nossa vida, em que a velha natureza é mortificada e esse novo ser, esse novo homem criado em Cristo Jesus vai se manifestando a cada dia. Que Deus nos abençoe e que possamos
a cada momento experimentar do seu amor na nossa vida. Que Deus abençoe você e até a próxima.